A colheita que começou em janeiro já está quase chegando ao fim e, segundo um levantamento da Companhia de Abastecimento, a Conab, a expectativa é de que os números sejam superados esse ano. Vamos ver na reportagem. A colheita de soja começou em janeiro deste ano e termina neste mês de março. Esse sorriso é do Cláudio Malinski, produtor rural que há 40 anos planta e colhe nesta fazenda localizada na área rural do Paranoá, região administrativa do Distrito Federal. São mais de 100 hectares e 84 deles destinados ao plantio do grão. No local, o Cláudio tem apenas um funcionário. O produtor rural terceiriza os serviços como a aplicação de defensivos agrícolas, a colheita e também o transporte dos grãos. Todos aproveitam a presença do sol e aceleram a colheita para garantir o produto. De lá, a soja que é colhida na fazenda do Cláudio é trazida para esse galpão, que cabem mais de 33 mil toneladas do grão. Aqui, antes da exportação, a soja passa por um processo. Cláudio, que processo é esse? Bom, a soja, quando chega aqui, ela passa por uma padronização, isto é, são retiradas as impurezas que caracterizam-se por folhas secas, vagens, pedaços de ramos, que são retirados, a poeira também é retirada. Após isso, se necessário, ela passa por um secador, no qual retira seu excesso de umidade e deixa a umidade dela adequada para a exportação. Após essa padronização, então ela vem para esse galpão, esse armazém, está pronta para ser exportada ou então para ser comercializada no mercado interno. A fazenda do Cláudio faz parte do aumento de quase 21% na produção do grão na safra 2022-2023 em todo o Brasil. O aumento foi muito em consequência dos bons preços que nos últimos anos a soja tem assim, participado, Tem preços elevados para uma mercadoria que é muito bem adaptada à produção aqui no Centro-Oeste, no Cerrado, Então, incentivou os produtores a plantarem mais e, consequentemente, usarem mais tecnologia, e aí a produção do Brasil aumentou muito. Esse ano nós vamos ter uma produção acima de 150 milhões de toneladas, que é recorde mundial. O Brasil é o primeiro produtor, primeiro exportador, e a tendência é cada vez aumentar mais, porque a soja é um bom negócio para o produtor e ela melhora o ambiente para outras culturas também, que seria o milho e mesmo o sorgo após a cultura da soja, e o trigo também. Segundo um levantamento feito pela Companhia de Abastecimento, quase metade desse volume é resultado das lavouras de soja, que representa uma colheita de mais de 150 milhões de toneladas do grão. O mercado internacional que a gente observou ao longo do último ano, a gente espera uma recuperação da demanda internacional, mais notadamente uma recuperação da demanda chinesa, que é importante, é o principal parceiro comercial do Brasil. Devemos ter também oportunidades no mercado de farelo e de óleo com a nova quebra de safra da Argentina. Então, o mercado internacional ainda bastante ativo e demandante por todo o complexo de soja, dos derivados, Assim como o grão, também os derivados devem ter aí uma boa situação de mercado ao longo desse ano. A colheita avança em todas as regiões produtoras do Brasil, com percentuais abaixo em relação à safra passada. Um dos motivos foi causado pelas chuvas intensas que dificultou a colheita. Esse excesso de chuva agora, no momento da colheita, ele vem atrasar a colheita e, portanto, pode também diminuir, afetar a qualidade da soja e, com isso, então, compromete um pouco a atividade. E também o atraso da colheita da soja, ele atrasa a safrinha e compromete a safrinha, porque a safrinha já vai ser semeada num período não tão favorável no aspecto de precipitação. O senhor já colheu, agora vai plantar o quê? Eu já colhi a minha lavoura, já plantei sorgo, porque no momento, essa janela, essa época não é boa para milho, Então eu preferi sorgo, que é uma cultura mais resistente à seca, e ela resiste mais, no caso, à interrupção das chuvas. No Distrito Federal, são mais de 86 milhões de hectares destinados ao plantio de soja, um aumento de mais de 2% em relação à safra passada. A previsão da Conab é que o DF produza quase 320 milhões de toneladas do produto nesta safra. Isso significa quase 2% maior do que o ciclo passado. Se espera que o Brasil produza esse ano 151 milhões de toneladas de soja, é uma produção recorde, é uma recuperação expressiva em relação à última safra. Vamos ter crescimento de área, aliás, o 17º ano seguido de crescimento de área para a cultura.
Condição de mercado ainda traz rentabilidade para o produtor. Houve sim uma safra um pouco mais cara de ser implantada esse ano. Essa safra que foi plantada aí ao longo dos últimos meses, hoje já está 100% plantada e que está sendo colhida já desde janeiro. A gente teve uma safra um pouco mais cara, um pouco mais custosa, mas ainda assim há rentabilidade, porque os preços da soja se mantêm em patamares elevados. Apesar do crescimento, a produção sofreu uma variação negativa de 1% em relação ao ciclo passado. Isso por causa dos danos causados pela estiagem no Rio Grande do Sul. Porém, as perdas foram compensadas pelos ganhos observados em Tocantins, São Paulo, Goiás e também Mato Grosso do Sul. Além disso, em algumas regiões, como em Goiás, por exemplo, o plantio de soja demorou. E o atraso trouxe impactos na semeadura do milho, que soma um pouco mais de 60% de área plantada em todo o Brasil. No mesmo período do ano passado, este índice chegava a quase 75%. Ainda assim, a Conab projeta um crescimento na produção de mais de 11%, podendo chegar a mais de 95 milhões de toneladas de milho.